Tá ok, viu, Antonieta? Pode iniciar, por favor. Os Mensageiros, capítulo 13. Vamos iniciar. Ponderação de Vicente. Não estava farto de lições, mas, para o momento, havia aprendido bastante. Impressionado com o que me fora dado observar, não insisti com Vicente para prolongar a nossa demora no centro de mensageiros. Deixando o grande grupo em conversação ativa, reconstruindo projetos e refazendo esperanças, segui o companheiro que me convidara a visitar os imensos jardins. Roseirais enormes balsamizavam a atmosfera leve e límpida. Sinto-me fortemente impressionado, murmurei. Quem diria pudesse caber tantas responsabilidades a essas criaturas? Espera aí que eu perdi o ponto aqui. Espera aí. Quem diria pudesse caber tantas responsabilidades a essas criaturas? Não conheci pessoalmente nenhum médium ou doutrinador do espiritismo, justificando agora a minha surpresa. Vicente sorriu e respondeu: Você, meu caro, procede das câmeras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. Talvez sua impressão provenha dessa circunstância. Verá, porém, com o tempo, que existem aqui locais de conversações dessa natureza, referente a todas as oportunidades perdidas. Já visitou algumas dependências do Ministério do Esclarecimento? Não. Localizam-me ali, no nome, localizam ali os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãos que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassadas, buscando reconstituir energia e caminhos. Ainda ali, temos o centro de preparação à paternidade. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Nesse mesmo ministério, temos a especialização médica, nobres profissionais da medicina que perderam tanta oportunidade de elevação. Lá discutem seus problemas. Querem falar uma coisa? Vou ler mais. Quero ouvir você falar. Não. Não. Mas Ah, você tá. entendeu Tá. que você já Entendi. Aqui ele está falando que a ponderação de Vicente, né? Então, Renata, eu não sei explicar. Tá bom. Tá. A Rosa levantou a mão, eu vou passar a palavra para ela. Fica à vontade, Rosa. Pois queria voltar um pouquinho aqui atrás, tá? Porque o André está andando com o Vicente, né? E eles Isso. vão por um caminho muito bonito, né? Foram visitar aí os jardins, os roseirais. Então, a gente percebe sempre como que é bonito o nosso lar, né? A gente está sempre sendo agraciado com essas paisagens, né? Com as águas, com a música. Desde lá de nosso lar, a gente vem vendo isso. Então, o André fala que ele não sabia, ele ficou surpreso com
responsabilidade dos médiuns e dos doutrinadores, porque ele não tinha conhecido, ele fala várias vezes isso nos estudos, aí no livro, nos estudos que nós já vimos, que ele não era afeito às coisas assim do espírito, né? Ele não tinha conhecimentos mesmo não era do espiritismo, mas das causas espiritualistas, ele não era muito afeito a isso. Então, aí ele fala que não conheceu, né, nenhum médium e nenhum doutrinador, por isso que ele não sabia dessa responsabilidade. Mas aí eu vou confessar para vocês o seguinte, que assim, eu participando da reunião mediúnica, a gente fazendo um trabalho, assim, a gente ainda não tem uma noção tão grande quanto agora a gente já ganhou, porque a gente está estudando e vendo essa narrativa de alguém que faliu e que está nos ajudando a compreender isso, porque a gente não tem também, mesmo se a gente conhece um médium, se a gente convive com ele, a gente também, se a gente não estudar e contar com essa ajuda dos irmãos que partiram nessas situações e nos trouxeram de volta essas histórias, essas narrativas, a gente também acaba não sabendo, né, o que causa cada falha, cada descumprimento da nossa responsabilidade. Então, assim, eu me coloco aqui como o André, mesmo conhecendo um médium e outros, e alguns médiums, eu também não tinha essa exata noção dessa responsabilidade. Então, está sendo muito bom para mim. E aqui ele fala que, o Vicente fala para ele que possivelmente ele ficou surpreso, porque ele estava lá nas câmaras de retificação, onde eles cuidam mais daqueles espíritos que estão muito comprometidos, e lá é mais circunscrito, né? É o atendimento mesmo. Não há, assim, muitas observações de fala, igual ele está tendo oportunidade de ter agora, porque ele vai andando, encontra com um, encontra com outro, e eles vão trocando, né? Ali, eles vão trocando conhecimentos, experiências, que vão se transformar em conhecimentos para eles e para nós. E quando chega aqui, mais na frente, aí, nesse momento aqui, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas o doutrinador, o médium, tem realmente uma grande responsabilidade. Mas aí a gente começa a perceber que todos nós temos grande responsabilidade. Que aí ele fala que tem outros espaços em nosso lar, que tem outros irmãos que falharam, às vezes nem era uma profissão, mas eram aqui, por exemplo, mães, pais, que falharam no seu compromisso, vamos dizer assim, né? Que trouxeram para viver e não viveram de acordo com como deveriam. Então, aqui a gente percebe, e aqui mais para frente nós vamos ver também quanto que a gente tem, o quanto a nossa responsabilidade é grande, não só com o que nós fazemos dentro da casa espírita, mas com o que nós fazemos dentro da nossa casa, com o que nós fazemos diante dos nossos familiares, diante do outro, né? Porque existem muitas responsabilidades, são múltiplas essas responsabilidades, né? Eu entendi assim, não só com a minha profissão, mas também com eu, enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto colega de trabalho, enquanto pai, né, que a gente viu aqui que os pais também perderam a oportunidade, e a gente sente, deve ser muito dolorido chegar lá, igual fala aqui, que grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Isso aqui toca muito forte a gente, né? Mas eu entendi que não só em um campo da nossa vida, não, mas num todo, são múltiplas áreas aí que nós precisamos
pensar e preocupar em fazer aquilo que, à luz do Evangelho, que é melhor, né? É o que é mais correto, porque mais para baixo aqui a gente vai vendo também o que isso causa, né? O que isso proporciona para quem tenta, pelo menos, né, fazer o que está mais correto. Deixo para a Renata completar agora e para mais alguém, Gilberto e os outros amigos aí presentes. Obrigada, Antonieta. É, só chamando a atenção aqui para a leitura, um comentário que a Rosa mesmo fez agora há pouco, e nada a esclarecer, só um detalhe que eu gostaria de acrescentar ao que ela falou, quando ela comenta sobre a passagem, né, de André pelas câmaras de retificação, que diz aqui: você, meu caro, né, que Vicente fala, procede das câmaras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. É o que a Rosa disse, mas aqui tem um detalhe também que vale a pena a gente conversar sobre ele, porque os espíritos que estão nessas câmaras de retificação são espíritos assim muito ligados a um determinado tipo de situação quando encarnados, né? Porque nem todos os espíritos vão para as câmaras de retificação. Então, esse reservado, esse ambiente reservado e circunscrito é para os espíritos, no caso do André, e no caso de nós também, que chegaremos lá, nós não temos grandes missões. E olha só que ele vai apresentar para a gente outros ambientes que recebem espíritos que caíram em outras situações, né? E esse circunscrito fala da gente, o André era um médico, mas era um médico que estava, um homem que estava ligado à família, né? O André não tinha nenhum interesse com relação ao espírito. Ele era um homem que vivia dentro daquela materialidade, né? Então, esse circunscrito, a gente pode pensar assim, que tem espíritos que vêm com um grande lastro de situações a serem desenvolvidas com maiores responsabilidades, né? Que assambarca muito mais pessoas, muito mais espíritos, quando que uma grande parcela, e eu me incluo, vem com a responsabilidade, gente, de caminhar dentro da família, de dar conta de caminhar em família, com um pequeno grupo, porque grande parte dos espíritos, e eu volto a dizer que me incluo, ainda não tem nem condição de caminhar em grandes companhias. É pequeno, é restrito, né? Dentro desse restrito, a gente vai recebendo as oportunidades, os alimentos compatíveis com as nossas condições de absorção. Então, quando o André fala, né, que para surpresa dele, ele nem conheceu espíritos envolvidos, né, em trabalhos mediúnicos, ele não se dedicou a prestar atenção em nada disso enquanto ele estava encarnado. É só chamando atenção para isso, porque mais à frente nós vamos ver que Vicente apresenta para ele vários outros ambientes que vai receber espíritos com outros tipos de necessidades, outros tipos de quedas, né? Como ele vai falar aqui no Ministério do Esclarecimento, né? Onde tem lá as irmãs
né, que comentam as suas desventuras na maternidade. E as desventuras da maternidade, gente, não todo mundo sabe que nenhuma mulher chega com um manual em punho para saber ser mãe, né? A, a, a criança nasce, a mãe nasce com a criança, é uma descoberta, né? Tem filhos que são mais fáceis, tem filhos que são mais difíceis, cada um tem uma natureza, uma necessidade. E esse espírito ao qual foi dada a ele a responsabilidade de cuidar, de orientar, né? Ela vai se aperfeiçoando com aquele material que foi entregue, porque também não é perfeito, vai se aperfeiçoando. Mas existem as faltas, porque Deus não espera que a gente realize missões que nós não temos condições de desenvolver, mas Ele espera que a gente realize aquilo que a gente já dá conta de colaborar, de ajudar efetivamente a um outro irmão. O filho que chega na família, ele nada mais é do que um irmão que precisa de ajuda, ele precisa de quem cuide dele, a princípio, né? E às vezes esse cuidado ele vai ser estendido durante a reencarnação daquela mãe. E aí muitas mães desistem, falam, eu não dou conta, não quero, não é para mim, né? Não é um julgamento nosso sobre a conduta das nossas irmãs, porque a gente tem que lembrar que a gente não pode fazer esse julgamento porque a gente não sabe se em outros momentos a gente daria conta de sustentar a mesma missão delas, né? Aonde elas desistiram. Mas são responsabilidades muito sérias. Eu estava conversando com uma amiga esses dias, acho que ontem mesmo, e ela estava me falando que estava no hospital com a filhinha dela, e lá, né, nesse período agora de mudança de temperatura, muitas crianças adoecidas, e, e ela falou assim, é um lugar muito bom para a gente poder observar a diversidade das vidas, das histórias, e observar a nossa própria e sermos agradecidos pelo que nós temos, né? E aprender a administrar aquilo que a gente acha que não tem. E aí ela contando que tinha uma moça, uma senhora lá, que estava cuidando de uma bebezinha de uns 2 anos. A moça é tia da bebezinha, porque a mãe da criança abandonou a criança, não quis cuidar, e aí ela entrou com um pedido no juizado e pediu a guarda, né, provisória da criança e tal. E está cuidando. E a menininha está doente, está no hospital. E a tia barra mãe agora está lá cuidando da criança. E ela, sem saber como, né, se comportar naquele ambiente ali, que é tudo muito novo para ela, não tinha levado as coisas necessárias e precisava ir em casa buscar as coisinhas da menina que estava internada, e não tinha outra pessoa para ficar, né? Na verdade, a outra irmã, a tia também, que ajudava ela, naquele momento não tinha condições de estar lá, enfim. E aí ela conversou com o pessoal da enfermagem e falou assim que ela ia rápido e voltava o mais rápido possível, porque a gente sabe que criança tem que ficar com acompanhante no hospital, né? E eles a liberaram para ir rápido e voltar. E nisso a garotinha estava chorando muito. Aí essa minha amiga perguntou para a enfermagem se podia pegar ela, né, no colo e acalmar ela um pouquinho. Eles permitiram, então ela foi fazer isso. E ela lá acalentando ela, ficava batendo nas costas dela, né?
aquele carinho de mãe mesmo, que a gente faz com os filhos da gente. E aí, a hora que ela estava quase dormindo, assim, que ela parava, aí a bebezinha começava a bater no braço dela, dando os mesmos tapinhas, como quem: "Para não, continua que eu tô aqui". Então, e uma outra, né, e o caso se estende, porque essa tia contou que ofereceu para a mãe da criancinha, né, ficar para que ela ficasse na casa dela com a criancinha, enquanto a vida dela não entrasse nos eixos, ela poderia ficar lá morando e tal. Ela não quis. Ela não quis e não até então que, né, a gente pede que Deus ajude, que esses sentimentos mudem, mas ela também não quis continuar com a filha. A gente não julga porque a gente não sabe da história das pessoas, mas a gente sabe que Deus nos dá os pais que precisamos e dá aos pais os filhos que necessitam. Então, né, o amor ele só vence através do amor. Então, a maioria, essas histórias, se elas não são nossas agora, um dia elas poderiam vir a ser, ou já puderam ser em algum outro momento. Então, quando as mulheres vão falar das suas maternidades fracassadas, são maternidades fracassadas. São dores que estão com gente, porque o tempo passa, gente. Crianças crescem. E só Deus é que sabe os frutos que aquelas sementes darão, né? O que fica para os corações que não acolheram é esse sentimento de fracasso, de culpa, porque a consciência cobra, né? Cobra um preço muito alto, que é o preço da paz. Porque a gente pode receber filhos muito difíceis, mas o que você fará daquela situação difícil é que será o lenitivo da sua própria consciência, né? Você não vai ser acicatado pela sua consciência se você fez o que você podia com os recursos que você tinha. A consciência ela é inegociável com a gente nesses tratos. Então, assim, uma forma, como a Rosa falou, muito importante para a gente de observar que esses ambientes existem e que, além desses ambientes existirem, eles existem com a função de nos acalentar, de nos socorrer, de nos ajudar. Aqui fala dos pais também, né, dos homens, que é uma missão tão poderosa quanto a da maternidade. E aí a gente vai lembrar que amor é algo que você dá gratuitamente, você escolhe amar, né? Amar não pode ser uma imposição. Você pode se obrigar a entregar qualquer outra coisa. Amor, não. Só que a gente também tem que fazer um esforço para entregar algo nosso na vida. Quem vai mostrar para a gente o caminho? A nossa própria consciência, né? Nesse caminho, a gente vai ter muitas placas indicando o local, mas a gente vai encontrar o nosso caminho, né? Amor é algo que a gente escolhe dar. E aí tem esses vários ministérios que vai receber e acalentar para esclarecer, para ajudar nos desequilíbrios que se formam dos espíritos que caíram nessas condições. Então, é muito importante para nós prestarmos atenção no que está nos sendo oferecido e para que nós saibamos que esses ambientes existem, né? Porque senão a gente fica pensando assim, a gente leva a nossa mente única e exclusivamente para o lado material. Só existe aquilo que eu vejo. E a gente sabe que não é verdade. Obrigada, Antonieta. Pode continuar, por favor. Nesse instante, interrompi, observando.
Entretanto, somos médicos e não nos achamos lá. Sim, explicou Vicente. Sim, explicou Vicente bondoso. Infelizmente, para nós ambos, caímos em toda a linha, não só na qualidade de médico, mas muito mais como homens, pois que, se disse a você que sofri, ainda não contei o que fiz. É verdade? Concordei desapontado, recordando a minha condição de suicida inconsciente. Ainda no esclarecimento, prossegui o companheiro. Temos um instituto de administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. No campo do trabalho, o Ministério da Regeneração, existe milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Somos inúmeros, contudo, sorridente. Os falidos nas missões terrestres, e notem-se que todos os que hajam chegando à zona como nosso lar devem ser levados à conta na conta dos extremamente infelizes. Temos aqui dois ministérios celestiais, como o da elevação e o da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos sem que o percebemos de maneira direta. O estágio aqui, André, representa uma bênção do Senhor. E por muito que trabalhemos, nunca retribuiremos a esta colônia na medida dos nossos débitos para com ele. Nossa situação é a de obrigados. A situação é a de obrigados, em verdade, verdadeiro paraíso, pelo ensejo de serviço edificante que se nos oferece quanto aos outros companheiros nossos. Antonieta. Antonieta, a Renata levantou a mão, provavelmente ela quer comentar alguma coisa desses dois parágrafos aí, últimos. Tá, eu vou voltar aqui um pouquinho, tá? Aqui, quando ele fala, uma coisa interessante, pessoal, que a gente deve lembrar, quando ele fala, né, Vicente diz para nós assim, que... Cadê onde ele fala? Ele diz aqui, infelizmente, para nós ambos, caímos em toda a linha. Porque ele vai dizer para André que existem os ministérios que vão acolher os irmãos em determinadas frentes de necessidade, né? Onde aqueles irmãos mais fracassaram. Só que ele e o André caíram em todas. Eles caíram em todas, né? Nas funções como médicos, nas funções como homens, como pais, como gestores de família, como homens, né? Como humanidade, seres humanos, eles caíram em todas. Então, assim, é desalentador, né? Porque não é só na condição de médico, não é só na condição de pai. André, caímos em todos. E aí, ele vai dizer, né, que ele vai falar, que ele conta que ele já contou, já relatou como que ele chegou lá.
mas ele não contou o que ele fez. Aí, esse Vicente, gente, é o mesmo Vicente que nós lemos lá no capítulo 4, tá, desse livro, que ele era casado, a esposa se envolveu com o irmão e os dois tramaram a morte dele. Então, lembra que ele contou lá que isso aconteceu com ele? Pois é, mas ele não está contando, ele não contou lá o que ele fez, porque a gente vai lembrar lá atrás que ele só contou o fatídico com ele. E aqui agora ele está falando, mas eu não contei para você o que, que eu fiz, né? Então, olha só para você ver que coisa mais dramática. Quem não conhece o Vicente, por favor, volte a alguns capítulos, temos estudos, temos os livros, os vídeos, né? Dá para acompanhar. Aí ele diz assim: ainda no esclarecimento, temos o Instituto de Administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos. Esses espíritos que reencarnam com uma vida faustosa, né, com muitas facilidades, têm as oportunidades abençoadas de estudar, de desenvolver o seu intelecto, né? Tem uma vida relativamente confortável. Não quer dizer que os espíritos que têm vida confortável não têm provas, mas quer dizer que eles têm uma vida confortável, né? Por quê? Porque naquele momento, de acordo com o que foi estabelecido para eles, naquela encarnação em questão, eles teriam que viver, experimentar o que estava reservado para aquelas experiências. E aí, o que acontece com eles? Eles se afundam diante das mordomias do mundo, né? Se afundar diante das mordomias do mundo é precipício, gente, porque você ter tudo, igual a gente observa aí, tem pessoas que têm uma vida em termos de finanças, uma vida calma, um blend na vida. Mas não é para que a pessoa fique preguiçosa, letárgica, que ela se envolva apenas com a vida dela, com as questões dela, né? Ah, eu vou viajar hoje, eu vou viajar amanhã. Viajar é muito bom, né? Ter-se um plano de viagem, mas e o que acontece na vida no meio dessas situações? Isso precisa ser observado. E ele fala: nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração, existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência, das tarefas relacionadas a o que esses espíritos poderão oferecer em termos dentro de passividades, dentro de impulsos humanos pacificadores, né? Quando ele fala de obediência, bom, eu entendi assim. Se alguém, por favor, tiver uma outra visão sobre essa parte aqui, por favor, compartilhe conosco. É muito importante. E ele diz assim: somos numerosos, os falidos nas missões terrestres, e note-se que todos os que hajam chegado às zonas como nosso lar devem ser levados à conta dos extremamente felizes, porque existem espíritos que não conseguem alcançar a providência de nosso lar, e a gente vai lembrar que nosso lar está a uma rua do umbral, e que as câmaras de retificação são a porta de entrada para esses espíritos que estão chegando do umbral. Então, quer dizer, não é nenhum céu de doçuras, de doçores, mas tem espíritos que não se qualificam a estar lá, né?
São espíritos maus, espíritos perversos, que nem lá estão. Olha só, gente, olha o que é que nós estamos fazendo do nosso caminhar, né? Porque se nós não conseguimos nos qualificar para sermos abrigados em uma colônia, quando a gente deixa o corpo físico, a gente precisa recalcular a nossa rota rápido, né? Porque ele fala que temos aqui 2 ministérios celestiais, já estudamos sobre esses ministérios, né? Que é o da elevação e o da união de são os. Pois não, Antonieta? Não, eu estou lendo aqui junto com você. Tá. Que são os ministérios que elevam o padrão de nosso lar, que sustentam nosso lar. O da união divina é o ministério que tem conexão com os altiplanos da vida, sustenta espiritualmente aquele ambiente, porque são espíritos evoluídos que trabalham, que gerenciam, né, que administram nosso lar. E esses 2 ministérios são os ministérios de maior elevação espiritual que tem em nosso lar, né? Então ele fala que cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos sem que o percebamos de maneira direta. Olha o trabalho que esses ministros, que os trabalhadores, não é qualquer espírito que trabalha nesses 2 ministérios, principalmente o da união divina. E são esses espíritos que sustentam em pensamentos, os pensamentos dos moradores transitórios, sabemos, de nosso lar. E ele diz aqui, só comentando o que a Antonieta já leu, tá? O estágio aqui representa uma bênção do Senhor. Estágio, porque em nosso lar ninguém mora, todo mundo de passagem. E por muito que trabalhemos, nunca retribuiríamos a essa colônia na medida do nosso débito para com ela. A gente sabe que a gente nunca seria capaz de retribuir a uma SEBEM, que é a nossa casa espírita, ou que aquela casa nos oferece, né, gente? Nós sabemos disso. Então, esse pensamento, essa fala do Vicente aqui, ó, ela vem assim como uma brisa, acalentando o nosso pensamento, esclarecendo para a gente o que ele está explicando para nós. Nossa situação é de abrigados em um verdadeiro paraíso pelo desejo de serviço edificante que se nos oferece. Quanto aos outros companheiros, aí ele vai continuar, né, falando daqueles outros que a Antonieta ainda comentará para nós. Se mais alguém tiver alguma coisa a dizer, gente, alguma pergunta, por favor, é agora, que é um estudo, tá? Então a gente deve falar. Renato, levantei a mãozinha aí, você viu? Eu achei interessante essa parte aqui também que fala, né? Essa que você acabou de falar, que lá em nosso lar, vamos dizer que quem está lá, né, fazendo esse estágio, ele está contando com uma psicosfera, com um lugar em que tem bons fluidos, né? Boas. É um lugar leve, né? Mais leve. É um lugar onde a gente encontra condição e, vamos dizer assim, inspiração e um ar, né? Bom para realizar essas atividades de regeneração, de aprendizagem, para concluir esse estágio,
né? Porque quando fala, né, que lá o nosso lar tem esses 2 ministérios mais elevados, esses ministérios contribuem com a condição espiritual desse espaço aí para as pessoas poderem estudar e cumprir o que precisam cumprir. A gente pode ter uma noção disso pensando aqui na Terra, né? Na Terra nós temos uma psicosfera muito pesada e que nos dificulta muitas vezes praticar o bem, pela influência negativa que tem, pelo que a gente vai sentindo e captando e absorvendo, né? Aí eu fico pensando, quando eu estava lendo isso aqui, eu fiquei pensando, né, o que a gente vê na televisão, as músicas, a gente não vê muita coisa que contribui, se nós não buscarmos mesmo e não vigiarmos e orarmos, nós entramos nessa roda viva, né? Vamos vivendo e vamos consumindo aquilo que vai aparecendo na televisão, aquilo que vai aparecendo nas conversas, aquilo que vai aparecendo nas músicas, e a gente vai se deixando levar por isso. Tanto é que a gente percebe, eu tinha falado isso e volto a frisar, que o tempo todo, até as paisagens de nosso lar, o aroma das rosas, né, a suavidade lá, os horários de oração, tudo contribui para que se cumpra, né, melhor o que se propõe a fazer para o bem. Então, é muito legal a gente perceber isso, né? E pensar que ir para nosso lar, para nós, já seria muito bom, né? É o que a gente almeja, né? É o que a gente almeja. Então, é só essa diferença que eu estou falando de padrão de vibração de nosso lar e terra, né? Por isso que nós temos que ficarmos muito atentos, porque nós temos aqui uma concorrência muito grande para que a gente desvie, né? Para que a gente, se nós deixarmos, claro, a gente tem que ficar muito atento com isso. É só isso mesmo. Obrigada. Continua. Esse longo hiato e continuou. Quanto a muito, estamos fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. São infelizes prisioneiros uns dos outros pela cadeia de remorsos e milagres, não, pela cadeia de remorsos e malignas recordações. No que concerne à medicina, os colegas em Pocahontas, espíritos são inúmeros. A saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote dela. Os que recebem título profissional em nosso quadro de realizações, sem deles se utilizarem o bem a bem dos semelhantes. Pagam caro a indiferença. O que dele abusam são, e o que ele abusa são. Por sua vez, situados no campo do crime. Jesus não foi somente o mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão de cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava a fé e a alma. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. As palavras... Só um instante, senão a gente vai muito para frente. Eu pensei também.
é bom da gente fazer um comentário, porque aqui ele está falando desse profissional, né? O médico é esse espírito que é preparado no plano espiritual, né? Esse espírito se É, prepara para servir, para levar alívio a dores, para tratar doenças, né? Então, esse espírito, quando ele cai, é uma tragédia, é uma tragédia, porque o médico ele não chega aqui na Terra, não é para ele fazer fortuna. Nós já vimos nos estudos mais para trás que a espiritualidade providencia os recursos, aonde quer que vai estar um espírito servindo a outros espíritos na condição de irmão, em trabalho, prestando um serviço ao Cristo, né? Porque Jesus já ensinou para a gente que quando fazemos ao menor dos nossos irmãos, é a Ele a quem fazemos. Então, esse espírito, ele vai ser cuidado, e quando ele cai, porque olha só, a saúde humana é um patrimônio divino. É claro que é. A gente precisa do corpo físico para estar aqui, gente. Se o nosso corpo físico sucumbe, a gente volta imediatamente para o plano espiritual, não tem nem conversa. Por isso que, às vezes, diante de determinados desencarnes, as famílias tendem a ter uma certa resistência, uma certa revolta, né? Porque a pessoa tem uma saúde ótima, perfeita, aí acontece um acidente, uma coisa, né? E aquela vida perece. Mas o corpo, por quê? Porque o corpo é forte. Ele foi construído e constituído para ter resistência para aqui estar. Mas ele tem um limite de resistência, não é verdade? Então, determinados choques, determinados traumas, ele não vai resistir. Quando a gente adoece, o nosso corpo luta como um guerreiro para a gente sarar, para ele melhorar. O corpo tem as suas defesas naturais e ele luta para que ele melhore, porque o corpo é é o escafandro, é o que nos possibilita aqui estar. Então, a saúde humana é um patrimônio divino. E o médico é o sacerdote dela. A medicina é um sacerdócio. Então, se esse espírito não está muito conectado com com humanas, em, em prol dele mesmo, ele deveria buscar uma outra profissão, recalcular a rota, porque cair diante desse sacerdócio é uma coisa pavorosa. E mais acima aqui, ó, ele fala, né, continuando o raciocínio anterior, ele diz assim: quanto a muitos, ele está falando, fazendo referência aos espíritos que não têm condições de estar em nosso lar. Estão fazendo angustiosas estações de aprendizados nas regiões mais baixas, angustiosas estações de aprendizado. Os espíritos que estão em ambientes espirituais de pouquíssima elevação, porque esses ambientes existem de forma a abrigar esses espíritos. O umbral, as trevas, é a exteriorização de um pensamento, de um sentimento. Meu que junta com o seu, que junta com o outro, a gente constrói um ambiente. Então, ele está falando desses espíritos. São infelizes prisioneiros uns dos outros, porque lá eles perseguem e são perseguidos. Nós veremos um caso assim mais à frente, né? É, pela cadeia de remorsos e malignas recordações. A culpa, os remorsos que não dão paz, não dão trégua, porque, como eu falei anteriormente, não dá para negociar com a consciência.
é inegociável. Buscar uma paz que a gente não projetou na nossa vida. A gente não vai ter acesso a ela, né? E aqui ele continua dizendo que os que do sacerdócio abusam, porque utilizam dos bens, dos recursos para o próprio bem, né, pagam caro por essa indiferença. Se o corpo físico, se a saúde humana é um patrimônio divino, toda e qualquer ação que esses profissionais têm em desrespeito a esse sacerdócio, vai trazer para eles um preço muito, muito alto. A gente deveria lembrar de orar por esses irmãos, né, médicos, por esses irmãos da área de saúde. A gente sabe que tem gente que é assim, ponta de lança, trabalha com o coração, e tem gente que ainda não aprendeu. Está lá por esses outros recursos e não pelo amor. Porque o dinheiro, a recompensa monetária, ela virá em decorrência do trabalho bem realizado. Assim é em todos os campos da vida. Agora, um trabalho que você escolhe cuidar de quem está em sofrimento, gente, porque ser paciente, a palavra paciente, ela não está ali à toa, não, porque a pessoa que está acamada, ela tem que fazer um exercício de várias situações, incluindo a paciência, né? Porque além do seu próprio mal orgânico, ainda existem as questões mentais, as questões espirituais, e existe o externo, né? Então, se eu estou no externo e eu não sou capaz de oferecer para quem está em sofrimento um pouco de paz, porque a nossa obrigação, como filhos de Deus, como irmãos, que já estamos buscando caminhar com Jesus, é entender que a gente precisa oferecer algo melhor do que trevas para os outros. Rosa, falta 5 minutos. Eu acho que a gente deveria parar Sim. aqui, né? Aham, com certeza. E aí nós continuaremos na próxima semana, né? Aí, Anitta, você pode terminar na semana que vem? Você está Eu disponível? posso? Então, tá ótimo. E Isso. aí, se não houver objeção, ou se alguém quiser fazer o capítulo próximo, gente, pode ficar à vontade, mas se não tiver ninguém, eu me ofereço para fazer, tá? Vamos, então, fechar o estudo de hoje com uma oração final, né? Quem pode fazer essa oração para nós, por favor? Renato, então, vai ter que escolher. Tem muita Eu gente, faço. tá? Ah, que linda! Ai, Parabéns. Regina, Auxílio. Auxilei, auxílio. Isso. Ó, que bom. Seja Tá, contente. bom, então vamos manter essa vibração tão boa, relevando nosso pensamento ao Mestre Jesus, a espiritualidade amiga que nos acompanha nesse estudo, na nossa casa e em tantos outros. Que possamos refletir em torno dos ensinamentos de hoje, lembrando a máxima do Mestre Jesus quando ele fala que fizeste do filho que te confiei. É para que nos alertamos, para que amanhã ou depois não venhamos chorar, e sim acolher, orientar, mesmo que o voo saia não tão bem, mas que ele consiga alçar o próprio voo. Que possamos nos reunir a semana que vem para aprender um pouco mais
dessa comunicação entre os dois planos, com o intuito de nos melhorarmos intimamente. Que assim seja. Que assim seja. Agradeço a presença de todos aqui. Até semana que vem, se Deus quiser. Uma ótima noite para todos. Obrigada. Obrigada também. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.